Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, eu sou enfermeiro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre acesso venoso periférico, catéter de longa permanência, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre o catéter. O catéter de longa permanência, conhecido como Gelco ou abocate, é um dispositivo, tá certo, que vai fazer o quê? A introdução desse catéter, dessa agulha na rede venosa do paciente, para administrar alguma substância, algum medicamento, ou mesmo serve para coletar quando o paciente está internado, serve também ali para uso da coleta também de sangue, tá bom? O tamanho vai variar de 14 a 24. Existe catéter também 26, porém a gente quase não encontra nos locais de trabalho. É muito raro você encontrar, tá? Mais comum 14 até o 24. Lembrando que o 14 é o maior calibre e o 24 o menor calibre. Para reposição volêmica um pouco mais rápida, 18 em diante, 18, 16 e 14 faz a reposição volêmica bastante agressiva, tá? O tempo de permanência vai variar bastante, que pode ser 72 horas ou 96 horas. E por que tem essa diferença de 72 para 96 horas? Lembra que esse dispositivo aqui, esse catéter, tem uma agulha e tem um plástico por cima. Esse material que está por cima pode ser de Teflon ou Vialon. Se for material de Teflon, 72 horas. Se for material de Vialon, 96 horas. Então tem essa diferença aí, tá? Referente ao catéter. Pode trocar antes? Sim, se tiver com sujidades, método logístico, então acaba trocando antes também. Mas falando do catéter, tem essa diferença de tempo. Materiais usados para a gente fazer a punção: ou a cuba-rim ou uma bandeja, luvas do tamanho adequado, P, M ou G, álcool ou suave, algodão ou mesmo gases, tá certo? Fita de fixação, micropore ou esparadrapo, o ideal é que seja película transparente, conhecido como Tegaderm, o garrote para fazer o garroteamento venoso, o catéter, que nesse caso aqui a gente está falando do catéter de longa permanência, conhecido como Gelco ou abocate, mas também pode ser catéter de curta permanência, que vai ter uma aula posterior falando sobre isso. A seringa pode estar ali com soro fisiológico ou já com a medicação que vai fazer em bolos, depende muito, tá? Aqui o equipo já conectado ao soro fisiológico, tá certo? Ou a solução preenchido, tá certo? O equipo tem que estar preenchido, não tem que ter ar, tem que administrar com aquele equipo já preenchido. O que mais? Aqui pode estar também o Polifix ou a torneirinha. É muito comum o uso do Polifix em ambiente hospitalar. E é comum no ambiente extra-hospitalar o uso da torneirinha, porque acaba enroscando em alguns locais, a torneirinha pequenininha não enrosca com tanta facilidade assim, tá? Aqui eu coloquei os materiais: bandeja, cuba-rim, luvas, álcool, suave, algodão ou gases, micropore, esparadrapo, catéteres, pode ser o de curta ou de longa permanência, seringa, equipo, soro fisiológico, polifixo ou mesmo a torneirinha, tudo bem? E os locais de punção, o ideal é fazer uma escolha sempre ali do membro superior. Pode fazer em membro inferior? Pode, mas é último caso, tá certo? Pode fazer na região jugular? Pode, mas aí de preferência o enfermeiro que vai fazer isso, tudo bem? E falando da punção, começa na região distal, tá? Região das mãos, e vai subindo, tudo bem? Lembrando que na região da mão, tá, causa um desconforto, tem dor, o paciente acaba sentindo muita dor. Então é interessante evitar, né, se o paciente se queixar de muita dor. Pode ser feito principalmente na região de fossa cubital, se vai fazer um volume ali rápido, né, porque as veias da região da fossa cubital ela tem capacidade de um calibre maior, um volume maior, ou receber um volume maior, então você pode fazer isso para fazer uma reposição volêmica um pouco mais rápida. Porém, na articulação aqui é ruim também por um outro lado, porque quando você pensa em funcionar aqui na articulação, existe a possibilidade do paciente fazer o quê? Dobrar o braço e o volume, a medicação não correr. Então, evitar articulações. Se o paciente estiver ali consciente, orientado, pode fazer em fossa cubital? Pode, porém, o paciente tem que estar muito ciente que ele tem que estar com o braço esticadinho para correr o volume adequado. O ângulo, tá? O ângulo vai variar entre 15 a 30 graus.
Lembrando que fez a introdução do catéter, o que vai ficar dentro da veia é essa parte aqui, ó. Se retira a agulha e o que fica é o catéter, que vai ser conectado nessa ponta, junto com o equipo, com a torneirinha, tá? E na hora de retirar a agulha e conectar o catéter, pressionar bem um pouquinho mais embaixo, tá certo? Para evitar que o sangue extravase, tudo bem? Então, dá para fazer isso também. O ângulo vai de 45 a 30 graus, isso aí vai variar do local da punção, seja na mão, seja na fossa cubital, tudo bem? As principais complicações é a flebite, tá? A flebite são um sinal inflamatório, dor, rubor, calor, edema, perca da função, são sinais aí flogísticos. Infiltração, tá? E a ruptura, principalmente na hora da punção, na hora da fazer a inserção, pode haver uma ruptura da veia. Pode também ter obstrução se o sangue reflui, de repente não está ali com soro fisiológico, com heparina, naquele local que a gente chama de salinizado ou heparinizado, tá bom? Pode também ter a obstrução naquele local. Dicas importantes, avaliar bem o local antes de puncionar, para que você não fique fazendo 2, 3 tentativas, tá? 2 tentativas aí chama um profissional mais habilitado para fazer isso, tá bom? Escolher o tamanho ideal para cada veia. Eu escolhi o catéter de 24, tá certo? Então ele tem que ser correspondente para aquela veia, tá bom? Eu escolhi o catéter de 18, tem que ser correspondente para aquela veia, para não fazer a ruptura. Segurar a pele do indivíduo, né? Puxar um pouco a pele do indivíduo assim, ó. Ela não deslizar e de repente fazer uma curva e você transfixar a veia do paciente. Não introduzir toda a agulha, não precisa colocar toda a agulha. Furou, empurra mais um pouquinho só o catéter, depois você empurra só o catéter deixando a agulha fora, tá certo? Não precisa puxar a agulha, mas você não precisa empurrar toda a agulha, tá bom? E realizar a fixação adequada, e aí com micropore, esparadrapo ou mesmo película transparente. Isso aqui vai depender muito do material que você tem em mãos. Bom, eu encerro por aqui e peço para você curte, compartilha, tá certo? Para que a gente possa literalmente disseminar o máximo de conhecimento aí da enfermagem para aqueles estudantes ou mesmo profissionais da saúde. Um abraço e até mais.